Olá, tudo bem? Eu sou a Isadora Wolff e eu estou aqui para estrear o quadro Histórias que Inspiram. Antes de eu começar esse vídeo, eu quero dizer o que é esse quadro Histórias que Inspiram. Eu gosto muito de ouvir histórias e aprender com histórias. Então, eu compro livro que conta a história de superação, como que a pessoa fez para se tornar bem-sucedida, ou como que ela fez para superar aquela adversidade. Eu gosto muito de assistir filmes e tirar aprendizados, porque geralmente nos filmes sempre tem aquilo, né? A história, daí acontece um monte de coisa, e no final a pessoa consegue alcançar o objetivo dela. Então eu gosto muito de histórias. E nesse quadro a intenção é compartilhar essas histórias com mais pessoas. Então, tanto histórias de pessoas que são famosas, histórias de livros que eu leio, histórias de filmes que eu assisto, ou até mesmo histórias de pessoas anônimas que eu conheço, mas que passaram por algum tipo de aprendizado, de superação, e que eu possa vir aqui compartilhar essa história que inspira. Eu acredito que a gente aprende muito com as histórias das outras pessoas e que a gente também pode ensinar através das nossas experiências. Então, esse é o intuito desse quadro, né? Gerar inspirações para você aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional e gerar uma comunidade, aprender também com os aprendizados de vocês e trazer isso, né, criar uma comunidade do bem. Então, esse primeiro vídeo eu quis trazer a história do Walt Disney. Eu acredito que todo mundo conhece o Walt Disney, ou pelo menos conhece o parque da Walt Disney. Eu conheci um pouco da história do Walt através do filme. Esse filme, ele não conta a história da criação do parque, mas ele conta a história do Disney desde a sua infância até a criação do personagem Mickey, que foi um personagem que propulsor do parque da Disney. Eu selecionei 6 aprendizados desse filme, tá, para compartilhar com vocês e para a gente conversar um pouco. O primeiro aprendizado do filme é definir um objetivo a ser conquistado e ter foco para alcançá-lo. Walt, desde criança, ele já manifestava um talento que era de desenhar. Ele gostava muito de desenhar e ele desenhava bem. E aos 13 anos, ele teve a oportunidade de trabalhar no cinema local. Nesse cinema, ele percebeu que os mesmos desenhos das animações que era transmitido no cinema, ele conseguia fazer. Ele conseguia transmitir, ele conseguia criar algum desenho que poderia ser uma animação. Então daí ele teve um insight, ele pensou assim, bom, eu posso unir o útil ao agradável. Se eu gosto de desenhar, e existe uma profissão que eu possa me formar nisso, que eu possa me especializar, que eu possa criar uma carreira nisso, nossa, a melhor coisa, imagina trabalhar com desenhos, nossa, amei. E a partir daí ele definiu um objetivo, que ele queria consolidar uma carreira como cartunista, como desenhista, fazendo animações, e a partir daquele momento, com os 13 anos, ele começou a sua jornada para alcançar esse objetivo. Por que eu considero ter um objetivo específico definido e ter foco para alcançar uma coisa importante? Primeiro porque já existe pesquisas que comprovam que pessoas bem-sucedidas geralmente têm um objetivo específico e colocam foco para alcançá-lo. Por exemplo, no livro A Lei do Triunfo, que Napoleon Hill entrevistou diversas pessoas que se consideravam bem-sucedidas, elas colocaram que um dos fatores que fizeram elas alcançar esse sucesso foi ter esse objetivo bem definido. Anthony Robbins, no seu livro Desperte Seu Gigante Interior, também fala da importância de a gente ter um objetivo bem definido, além das outras pessoas que são bem-sucedidas que falam sobre isso. Eu sigo muitas pessoas que eu considero bem-sucedidas e que são bem-sucedidas, consideradas também bem-sucedidas na sociedade, que dizem que ter um objetivo e focar para alcançá-lo faz toda a diferença para você alcançar o seu sucesso. Fica a dica, se você não tem um objetivo, é bom você começar a escrever e colocar foco nele para você poder alcançá-lo. Segundo aprendizado, ter bem claro os seus valores. São valores. Valores são os nossos norteadores. Valores é aquilo que é arraigado dentro da gente, é algo tão pessoal nosso, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não troca, aquilo que ajuda a gente a tomar uma decisão.
O Walt, desde criança, foi ensinado pelo pai dele a ser honesto e a trabalhar duro. E isso cresceu junto com ele, tanto que ele aplicou toda essa honestidade no negócio dele, com a equipe dele, porque ele passou alguns perrengues, mas nunca deixou de ser honesto com a equipe, sempre trabalhou duro. Então eu acredito que essa crença, esse valor dele trabalhar duro foi importante para que ele não desistisse, porque ele sabia que para ele alcançar o objetivo dele, ele precisava trabalhar duro. Se ele não tivesse claro esses valores na vida dele, ele tinha outros valores também, como ambição, que foi muito importante para ele alcançar, mas se isso não fosse claro na vida dele, ele poderia tomar outros caminhos, né? Por exemplo, ele poderia usar da desonestidade para alcançar o objetivo dele, o que não daria certo, queria estar ferindo o valor dele. Ele poderia achar que tudo era fácil e desistir, porque talvez na primeira tentativa que não desse certo ele poderia ter desistido. Se ele não tivesse que trabalhar duro, era importante para ele. Então, ter clareza sobre os nossos valores faz toda a diferença. Gente, deixa eu fazer uma observação. Talvez nesse vídeo vai ter alguns ruídos de carro, de moto, porque eu tô bem próximo à avenida. E infelizmente não tem como controlar isso. Inclusive tem um aprendizado do Walt, né, que me inspirou a estar criando esse quadro e gravando esses vídeos, fazer com o que a gente tem, né? Então, se eu esperasse por uma condição perfeita, um momento perfeito, talvez eu nunca fizesse esse vídeo, tá? Então, desconsiderem esses ruídos e fiquem tranquilos que eu vou estar aperfeiçoando nos próximos vídeos, beleza? O terceiro aprendizado é ter iniciativa e fazer ações para conquistar o seu objetivo. Então, assim, o Walt, quando ele cresceu um pouco mais, ele conseguiu um emprego de cartunista em um jornal. Só que, infelizmente, ele foi mandado embora por causa da crise. Só que isso não impediu ele de continuar atrás da conquista do seu objetivo, que era consolidar a sua carreira como cartunista, desenhar, trabalhar com isso, ter sucesso. Então, o que ele pensou? Bom, eu acho que eu posso criar um estúdio, por que não? Se eu não estou conseguindo um emprego, eu vou criar o meu próprio estúdio e eu acredito que eu tenha, que eu saiba fazer desenhos com qualidade e isso já dá para começar um estúdio. Então, ele se uniu com um amigo dele que também tinha sido mandado embora e começou o estúdio dele no celeiro, que tinha só duas mesinhas que não estavam tão perfeitos estados, mas ele começou mesmo assim e ele tinha um dinheirinho lá, $350 que ele tinha conseguido fazendo caricatura e ele começou, gente. Então, às vezes, a gente fica esperando a condição ideal. Então, esse aprendizado em especial foi o que fez eu gravar os vídeos, que eu tivesse essa iniciativa de gravar, porque muitas vezes a gente fica esperando um momento ideal, né? Um cenário ideal, um áudio ideal, sem ruídos, e etc, e aí a gente não começa. Então, eu decidi começar com o que eu tenho, assim como o Walt começou com o que ele tinha, e no final ele foi aperfeiçoando até que ele, né, conquistou o parque maravilhoso. Então, eu vou conquistar também um vídeo maravilhoso, com uma câmera linda, uma imagem perfeita, sem ruídos, mas eu estou apenas começando, então peço que tenham paciência. Enfim, estou inspirando vocês a colocarem em prática os aprendizados. Tem alguma coisa que você quer fazer, comece com o que você tem e vai aperfeiçoando com o tempo. Não espere a condição perfeita, porque talvez ela nunca chegue. Quarto aprendizado, acreditar no seu potencial. O Walt acreditava muito no potencial que ele tinha. Foi difícil para ele se inserir no mercado. O pai dele e o tio dele não gostavam dessa ideia dele ser cartunista, dele se inserir nesse mercado. E se ele tivesse dado ouvidos, é isso, é verdade, né? Não vai dar certo, o mercado tá muito complicado, não vou fazer. Não, ele acreditava que ele tinha potencial de fazer a diferença. Então ele lutou para isso. Não ouviu, não deu ouvido às pessoas que diziam que não ia dar certo, não desistiu por causa da diversidade do mercado, ele persistiu porque ele acreditava que ele conseguiria. Então a gente precisa acreditar na gente, porque se a gente não acreditar em primeiro lugar, quem é que vai acreditar, não é verdade? Se você não acredita no seu produto, se você não acredita no seu potencial, como é que outra pessoa vai acreditar, não é verdade? Então isso é muito importante. Quinto aprendizado. Fazer parcerias com pessoas com o mesmo objetivo que a gente, ou pessoas que possam agregar a nossa ideia. O Walt, ele formou uma equipe, ele não começou um estúdio sozinho, ele começou com um amigo dele e disso eles
convidaram mais pessoas para fazer parte desse estúdio, né, para ser funcionário, porque não dá para fazer tudo sozinho. E é engraçado que o Walt, ele não entendia muito de administração, tanto que na primeira animação que ele vendeu, ele esqueceu de cobrar o lucro. E aí o que ele fez? Ele chamou o irmão dele para ajudar ele na administração, porque esse era o talento do irmão dele, o Roy, administrar, cuidar das finanças. E isso que é legal, a gente ter uma equipe, a gente ter pessoas que possam nos ajudar a alcançar esse objetivo, porque é muito mais fácil, né? Sozinho é mais difícil, com mais pessoas a gente atinge mais fácil o nosso objetivo. Então, se você quer começar um projeto, procura pessoas que possam te ajudar, pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, pessoas que tenham alguns talentos diferentes do seu, que pode ser necessário para esse negócio, que com certeza vai ser mais fácil e mais rápido de alcançar o que você quer alcançar. E o sexto e último aprendizado, que eu mais gosto, é que o Walt teve muita resiliência e determinação. Resiliência é você fazer até dar certo, aprender com os erros, não desistir. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que tem hora que dá vontade de chorar com a história dele. Tantas adversidades que ele passou. Mas ele não desistiu, gente. Ele não desistiu, ele teve resiliência. Ele aprendeu com os erros, ele se aperfeiçoou e ele fez até dar certo. Ele se inspirou através das adversidades. E olha que foi as adversidades que fez com que ele criasse o Mickey. Então veja, se não tivesse a diversidade, como é que ele ia ter criado o Mickey? E ele até coloca aqui algumas frases, ó. Sonhos não se realizam sem muitos fracassos e esperança. Ou seja, a gente vai fracassar, mas se a gente aprender com esse fracasso, tá ótimo, tem que ter esperança. Sentimentos de decepção podem afogá-lo ou moldá-lo. Ou a gente fica se lamentando porque não deu certo, ou a gente vai lá e aprende e faz diferente para dar certo, não é? Todas as adversidades que tive na vida, todos os problemas e obstáculos só fortaleceram. Você pode não perceber quando acontece, mas às vezes um tombo pode ser a melhor coisa do mundo para você. Essa frase foi depois que ele criou o Mickey, ou seja, através da adversidade ele criou um personagem que fez ele explodir. Então, às vezes, a gente vai errar e com aquele erro a gente vai conquistar aquilo que a gente precisava. Então, é importante errar. Muitas vezes a gente tem medo de errar, a gente não quer errar, a gente desiste na primeira adversidade. Eu fui assim, gente. Eu já tentei fazer várias coisas que não deram certo. Aí o que eu fiz? Fui lá e desisti. E nunca vai dar certo mesmo, porque eu desisti. Então agora eu decidi, vou gravar os vídeos e vou pegar os exemplos do Walt e vou correr atrás dos meus sonhos, porque se eu não fizer até dar certo, não vai dar certo. Então, gente, é isso. A história que inspira de hoje é do Walt Disney. Espero que você tenha aprendido, que você tenha se inspirado. Se você quer aprender ou ver mais histórias que inspiram, me siga nas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube e no meu IGTV, que eu vou compartilhar mais histórias, tá? E me deixa saber se você se inspirou com essa história, se você já viu o filme, se você tem algum outro aprendizado diferente, se você tá passando por isso, se você já passou por isso, se você tem uma indicação de alguma história de sucesso, comente aqui pra mim saber, porque eu quero aprender com você também, que eu quero aprender com as suas histórias. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, vamos disseminar a inspiração aí pras pessoas. Beleza, gente? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!